Ronaldo Damasio chegou a Lisboa há cerca de 1 hora, diretamente de Parma, mas ainda sem as prometidas novidades. Ao seu lado, viajou também o representante da Parmalat em Portugal, Alberto Altieri. Os mais falados como futuros reforços são o colombiano Freddy Rincón e o brasileiro Edmundo, jogadores cujo passe pertence à Parmalat, o futuro patrocinador do futebol encarnado. Só na próxima semana é que definitivamente poderemos fazer declarações concretas sobre a vinda de grandes futebolistas para o Benfica. Ao contrário do que se poderia pensar, Figo está longe de ter o seu futuro resolvido. A Juventus já anunciou que não vai desistir pela posse do jogador, fazendo prevalecer os direitos de um pré-acordo que Luís Figo terá assinado no mês de outubro na Ilha da Madeira com o Clube de Turim. Responsáveis da Juventus enviaram um ofício ao Sporting e a Figo, onde explicavam não aceitar o compromisso assumido pelo jogador com o Parma. O pré-acordo que fez com a Juventus foi oportunamente metido oficialmente na Federação Italiana de Futebol e na Liga Profissional de Futebol Italiana. Desse facto foi notificado o Sporting e foi notificado o jogador. Naturalmente que o jogador, porque aparentemente tinha outras intenções que hoje demonstrou. Figo está assim no meio de uma guerra entre as duas principais candidatas ao Scudetto deste ano, Juventus e Parma. Talvez só mesmo a UEFA e a FIFA decidam o seu futuro. Como não podia deixar de ser, Figo era hoje assunto de primeira página na imprensa italiana. O jogador leonino deu uma entrevista à Gazzetta dello Sport, onde afirma estar desiludido com a Juventus. Adianta que os dirigentes de Turim não o trataram como um homem, mas como uma máquina. A cifra acordada entre Juventus e jogador era em dólares, mas depois, no pré-acordo, a verba a receber vinha em liras e, devido ao câmbio, a quantia de dinheiro descia consideravelmente. Esta a principal razão pela escolha do Parma, que sempre o tratou com toda a etiqueta. Em Alvalade, o silêncio é total, treino à porta fechada e nem jogadores nem equipa técnica quiseram prestar declarações. As conferências de imprensa são 48 horas antes do jogo, como vocês sabem, portanto, neste momento ninguém tem comentários a fazer. Figo esteve presente no treino, mas ninguém o viu entrar ou sair. Depois da confusão de ontem, os ânimos estão mais serenos, se bem que uma pequena multidão tenha estado à porta da 8A, local por onde entram habitualmente os jogadores. Figonovela, capítulo 4. O homem do presidente foi a Turim, viu o contrato e confirmou a assinatura do jogador. Com o processo já na Liga e na Federação Italiana, e o Lírio Diniz descansou Sousa Sintra. É que, na opinião do jurista do Sporting, não vai ser nada fácil para Figo conseguir anular o contrato que assinou com a Juventus. Naquele contrato estão os dados essenciais de um contrato, estão assinados os dois. Aparentemente deve ser um pouco difícil de anular. E a partir do momento em que seja recebido pelos organismos internacionais e nacionais nas federações nacionais, vejo ainda mais dificuldade. Na cúpula do Sporting, a certeza de que Figo, quando trocar a camisola, vai ser pela da Juventus. Mas a viagem à Itália serviu ainda para Lírio Diniz tentar antecipar o pagamento da transferência de Paulo Sousa, o jogador que tem ainda que receber do Sporting cerca de 150 mil contos. Mas sobre este assunto, desta vez, as conversas foram curtas. O Paulo Sousa está a acompanhar todas as diligências que fazemos para lhe pagar e são feitas de comum acordo com ele. Uma viagem, a história de Figo, Paulo Sousa e o dinheiro dele. Luís Figo assinou hoje um contrato com o Parma válido por 3 anos. No primeiro dia em que podia decidir sozinho o seu futuro, Figo escolheu o Parma, não aceitando o acordo de transferência que existe entre Sporting e Juventus. Sou livre, como disse várias vezes, de fazer aquilo que bem entendo. E por isso não assinei contrato nenhum, assinei um acordo, já afirmei isso várias vezes. E também afirmei que logo depois de ter assinado esse acordo tinha renunciado a esse mesmo acordo, por isso era um jogador livre. Este é um contrato definitivo já agora com o Parma? Sim, é o único contrato definitivo que existe. Quanto tempo? 3 anos. Com esta decisão de Figo, o Sporting fica com direito a receber apenas a indemnização constante na lei de transferências internacionais, ou seja, cerca de 300 mil contos. Mas quanto a uma eventual reação leonina, Figo não mostra grande preocupação. Eu nestes 3 anos últimos de contrato que tive pelo Sporting sempre dei o meu melhor, por isso não tenho que estar preocupado com essas coisas e irei continuar assim até ao fim. Agora, a partir do momento em que as pessoas me tentam enganar... Quem é que o tentou enganar? Isso são coisas para não estar a entrar em polémica neste momento. Mas o presidente do Sporting? Eu quero tranquilidade e penso que a equipa também precisa de tranquilidade. O presidente do Sporting tentou enganá-lo? Não, o presidente do Sporting, eu não falo em nomes, as pessoas na altura certa irão saber o que é que se passou.
O jogador leonino junta-se assim a Fernando Couto no Parma. A possibilidade de ser cedido pela Parmalat ao Benfica não é, contudo, equacionada nesta altura. Uma coisa tem que ficar bem clara, que eu assinei contrato com o Parma não é o Benfica. E eu sou jogador do Parma e somente isso. Se o jogador assinou por nós e se a Federação nos mandar o certificado internacional, seguramente que Figo jogará no Parma na próxima época. O assunto Benfica é apenas da responsabilidade da comunicação social. Como é que se sentiu depois destas pressões todas, hoje assinando um contrato e ponto cobre esta situação? Mais aliviado. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhes horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada, intrigas dos segredos. Luís Figo está aqui connosco em estúdio. Muito boa noite, Luís. Boa noite. Carlos Queiroz continua a reafirmar a sua confiança, ou confiança em si. No entanto, não acha que este problema pode vir a afetar o seu rendimento em campo? Bem, quanto ao meu rendimento, eu não... Só se entrar em campo no domingo e só depois nos 90 minutos é que saberei se o rendimento foi alterado ou não. De qualquer das formas, isto não é bom, não é benéfico para ninguém, é isto que eu tenho passado, mas eu tenho o apoio dos meus colegas e tenho o apoio do treinador. Eu penso que no meio disto tudo é o mais importante. Luís Figo, mas diga uma coisa, em termos de ambiente, depois daquelas tentativas de agressão, depois dos insultos, como é que você se sente? Como é que você se sente em Alvalade? Qual é o seu estado de alma? Quer dizer, eu penso que depois daquilo tudo, o Sporting é muito grande e se eu parasse, não estava a ser correto perante o meu clube e eu tenho que continuar, porque, como eu já afirmei, o Sporting não é apenas aqueles indivíduos que se manifestaram. Por isso, eu, enquanto tiver forças e enquanto tiver a confiança dos meus colegas e do meu treinador, eu irei a Alvalade sempre e continuarei a dar o meu máximo em prol do Sporting. Não sente que pode vir a ser a grande vítima deste processo? Quer dizer, penso que, acima de tudo, houve pessoas que tentaram desacreditar-me no meio desta confusão toda para saírem em beleza. Quais, Figo? Penso que não vale a pena afirmar quais são as pessoas, porque elas têm a consciência disso. Eu tenho a consciência limpa no decorrer deste processo todo e eu só tomei medidas que não foram corretas ou contundentes para certas pessoas em relação ao meu clube, porque a partir do momento em que me tentam vender, eu tenho que decidir o meu futuro, simplesmente isso. Você está a referir-se ao Presidente Sousa Sintra? Eu refiro-me aos dirigentes do Sporting, porque no momento em que eu estou a tentar permanecer no clube, estamos em negociações uns com os outros, e na manhã seguinte acordo e dou comigo vendido, não é? É mesmo o termo, que as pessoas chegaram a acordo com outro clube, eu não sei o que pensar, não é? Você tem dito frequentemente que foi tratado como um objeto, foi tratado como uma máquina. Como é que é a sua relação pessoal com Sousa Sintra? O que é que aconteceu de facto? Não aconteceu nada, penso que toda a gente sabe as promessas que me fizeram e que não foram cumpridas, mas apesar disso eu não me modifiquei a mim, continuei a ser o mesmo. A partir do momento que as pessoas tentam que eu seja vendido, a partir desse momento é que eu tenho que pensar no meu futuro, somente isso. E foi isso que eu fiz. Isso pressupõe que os dirigentes e principalmente o Presidente do Sporting não quis ou não manifestou vontade de o Figo continuar em Alvalade? Não, eu penso que... A partir do momento em que interrompe umas negociações e o vende para outro clube? Sim, eu penso que a partir desse momento em que interrompe as negociações
que eu, com bom senso e pensando que as pessoas que me queriam realmente no Sporting pelos próximos anos, se interromper essas negociações e se dá acordo a outro clube para me comprar, eu a partir desse momento cesso as negociações com o Sporting e tenho que pensar no meu futuro, porque no meio disto tudo eu sou a pessoa mais importante, porque é o meu futuro que se trata. E tenho que pensar em... Mas neste momento esse futuro está um pouco indefinido. Existe o conflito de interesses entre o Parma e a Juventus. E se este conflito não for resolvido, admite continuar no Sporting para o ano? Claro, penso que o meu primeiro objetivo era permanecer no Sporting. A partir do momento em que as negociações não foram avante, não chegaram a um fim, eu pensei em mudar e fiz um acordo com outro clube. Agora, se não me deixarem jogar fora do meu país, certamente que o Sporting sempre foi o meu clube e sempre será. Fico, isso. Deixa-me fazer-lhe a seguinte pergunta. Se a Federação Italiana, que pelos vistos vai reunir na próxima quarta-feira, decidir que o acordo com os Juventus é que é válido, o que é que você vai fazer? Você vai jogar contrariado? O que é que admite fazer? Eu só assinei um contrato válido. Isso é certo. Por isso, dependente daquilo que a Federação Italiana decidir, eu ou jogo no Sporting ou então jogo no outro clube italiano que não é a Juventus. Nunca jogará na Juventus? Isso está colocado de parte? Isso está colocado de parte. E em Portugal só vai jogar no Sporting? Certamente. Se o Sporting não prescindir dos meus serviços, que eu só jogarei no Sporting. Deixe-me também, a propósito disso, perguntar-lhe o seguinte. O seu empresário disse há tempos, numa entrevista que deu, que o Figo assinou com o Parma e que tudo era possível. São as palavras do seu empresário. O que é que ele com isto terá querido dizer? Que o Figo poderia encarar a hipótese de, estando no Parma, vir jogar para o Benfica? Mas ele falou nisso quando? Uma entrevista que o seu empresário deu recentemente, não lhe posso agora precisar a data, mas a propósito de toda esta polémica. São declarações recentes. De qualquer das formas, a pergunta tem sentido, ou seja, tendo o Figo assinado um contrato com o Parma, gera-se alguma especulação sobre a hipótese de lhe passar pela cabeça vir jogar para o Benfica? Não, isso penso que houve pessoas que tentaram fazer acreditar isso, mas no momento em que eu assino um contrato com um clube italiano, é para cumpri-lo e somente para jogar nesse clube. Não tenho que estar a pensar noutras vias. Há quem diga que o Parmalat tem o Figo prometido ao Benfica. Não, eu assinar contrato com o Parma, isso que fico bem esclarecido perante as câmaras da televisão, que eu somente jogarei no Parma e não noutro clube português qualquer. Mas o Benfica chegou a contactá-lo. É? O Benfica chegou a contactá-lo. Quer dizer, diretamente comigo não houve contactos, ou talvez houvesse com o meu representante, mas nunca foi minha vontade que isso acontecesse, porque ia gerar muita polémica, ia gerar muita confusão em torno de mim e, como eu já afirmei, eu só pretendo jogar no Sporting desde que as pessoas queiram que eu jogue no Sporting. A partir do momento em que eu não seja bem visto na equipa de Sporting, eu só tenho de me retirar, mais nada. Decididamente o objetivo número 1 é mesmo Itália? Quer dizer, passou a ser o objetivo número 1, passou a ser Itália desde o momento em que eu não consegui chegar a fim das negociações com o Sporting. Foi somente isso. Figo, deixe-me perguntar-lhe o seguinte, em relação ao contrato, ao acordo com os Juventus, que você depois posteriormente denunciou, ontem surgiram notícias de alguma maneira confusas sobre a sua relação com Paulo Sousa e sobre o envolvimento do seu colega na elaboração deste contrato. Em que circunstâncias é que isto se deu? Em que circunstâncias é que você vai à Madeira, a um quarto de hotel, assina um contrato que depois denuncia? Como é que tudo se passou? Quer dizer, eu vou à Madeira não só para estar com... Pronto, para me reunir com as pessoas, mas também porque tenho lá amigos e fui lá passar o fim de semana que tinha de folga. Mas deixe-me já agora que dê a oportunidade para falar nisso, que o que tem vindo na imprensa, que eu sei que saiu recentemente em relação ao Paulo, que não condiz à verdade, porque ele não tem nada a ver com as confusões que estão neste momento a surgir, nem teve nada a ver com problemas que possam surgir. Ele é meu amigo, quer o melhor para mim e
e eu tenho como Mas é verdade que se você não tivesse chegado à conclusão que os valores em causa nesse contrato que você assinou, ao fazer a conversão das moedas de dólares para liras, se esse contrato e se o valor em causa não o tivesse, digamos assim, decepcionado, você admitiria ter mantido esse contrato com o Juventus de pé? Ou foi uma questão de dinheiro? Não sei quem é que afirmou isso, eu nunca ninguém me ouviu a falar nesses termos. De qualquer das formas, eu assumo os meus erros, assumo que me precipitei a assinar esse pré-acordo, mas eu assinei-o devido ao facto que não valia de nada esse acordo, porque é um pré-acordo, era uma folha completamente normal, como eu posso acordar consigo neste momento, fazemos uma sociedade, mas então, nesses termos. De qualquer das formas, eu não gostei do comportamento dos dirigentes da Juventus, e depois desse dia, uns dias depois, eu renunciei a esse mesmo acordo. Foi só isso que o fez voltar atrás? O comportamento, a conduta dos dirigentes da Juventus no negócio? Sim, essencialmente isso, porque toda a gente sabe que a Juventus é uma das grandes equipas do mundo, e o que é que não me levaria a querer jogar na Juventus? Penso que, acima de tudo, há que ter comportamentos corretos, e nesse caso não houve, e eu, a partir desse momento, não gostei, renunciei ao acordo, e muito menos gostei depois da forma como a Juventus contactou o Sporting, sem minimamente me tocar a mim e sem minimamente falar comigo. Muito obrigado, Luís Figo, pela sua presença aqui no Telejornal. Foram os esclarecimentos dos jogadores do Sporting sobre... Após os 2 contratos assinados por Luís Figo terem dado entrada na Liga, Luciano Nizzoli, o presidente deste organismo italiano, convocou Juventus e Parma para uma reunião amanhã, ao fim da tarde, aqui em Milão, na sede da Liga. O Parma já anunciou que não vai desistir da contratação do jogador. Estou convencido que o contrato do Parma com o Figo é o único contrato válido. E amanhã, na sede da Liga, vamos tentar chegar a um acordo com a Juventus para que o caso não chegue nem à UEFA nem às respectivas federações. Eu creio que é determinante a vontade do jogador em querer jogar no Parma ou noutro clube que ele tivesse escolhido. Temos que respeitar as decisões de Luís Figo, não só como jogador, mas também como homem. E Fernando Couto também está convencido que Luís Figo será seu colega de equipa. Parece que está tudo certo em ele vir para cá, segundo me disseram lá. E pronto, tchau. E para mim é bom, é ótimo, é um jogador português que está cá. A Juventus continua sem querer comentar este caso Figo. Naturalmente que a imagem do jogador em Turim não é a melhor, mas nem por isso a Juventus amanhã nesta reunião deve desistir da contratação do jogador. É que, para além de tudo, o que está em causa é uma guerra aberta com o Parma, o seu grande rival no campeonato. A reunião entre o Parma e a Juventus sobre o destino de Luís Figo terá lugar amanhã aqui nesta sala, e caso os 2 clubes não cheguem a acordo, então o futuro de Luís Figo terá que ser decidido pela FIFA. Tanto os dirigentes do Parma como da Juventus chegaram à sede da Liga em Milão e não quiseram prestar declarações, pois todos eles queriam falar primeiro com o presidente da Liga. E depois de 2 horas de conversações, acabaram por abandonar a sede da Liga sem querer também prestar quaisquer declarações e remeteram-nos para o presidente da Liga. A minha tentativa foi de tentar esclarecer um caso bastante difícil e intervi para que as 2 equipas e para que Luís Figo não saiam a perder em todo este processo. Tentamos esclarecer todo este caso hoje, vimos os documentos e agora eles pediram-nos alguns dias para decidirmos sobre esta situação. E a decisão sobre o futuro de Luís Figo ficou assim adiada para o início da próxima semana. Sim, penso que sim, no início da próxima semana tudo estará já mais esclarecido, eles vão examinar os documentos e é possível que então cheguem a um acordo para bem das 2 equipas e também para bem do jogador. Hoje, a imprensa italiana já fez referência a uma possível troca de jogadores entre os 2 clubes. Falou-se no nome de Fernando Couto e de Di Chiara, que podiam ir para a Juventus para que Figo pudesse ficar no Parma. Mas se não houver acordo, terá mesmo que ser a FIFA a decidir sobre o futuro de Luís Figo. Não é Monteiro, é RTP, em Milão. Juventus e Parma, os 2 clubes italianos pelos quais Luís Figo tinha assinado, desta vez chegaram a acordo e o grande penalizado foi o próprio jogador. Há pouco menos de 1 hora, numa conferência de imprensa na Liga Italiana de Futebol, o presidente da Liga, Luciano Nizzoli, anunciou a sanção. Le società
O Parma e a Juventus, reunidos aqui na Liga, sob a presidência do advogado Luciano Nizola, presidente desta instituição, depois de terem examinado os contratos de Luís Figo, tanto com o Parma como com a Juventus, decidiram que o jogador Luís Figo não poderá jogar por nenhum destes clubes até 1997, ou seja, nas duas próximas épocas. E agora, nos próximos dias, será a Federação Italiana a proibir Luís Figo não só de jogar num destes dois clubes, como de jogar em qualquer clube italiano durante 2 épocas. O Sporting lhe pode chiedere, assinou com o Sporting não pode agora reclamar à Juventus que pague o contrato que assinou? Não acredito e espero que Figo fique no Sporting, era isso que Sintra queria. Os clubes italianos evitaram assim que o caso Figo fosse até à FIFA. Pelo menos nas épocas de 1995, 1996 e 1996-1997, Luís Figo diz adeus ao calcio italiano e não jogará nem ao lado de Paulo Sousa, nem ao lado de Fernando Couto. Terá que ou chegar a acordo com o Sporting ou procurar qualquer outro clube. Noé Monteiro, RTP, em Milão. Antes da partida para a Madeira, ninguém conseguiu arrancar uma palavra a Figo. O protagonista de uma das mais apaixonantes longas-metragens do futebol nacional, desta vez, fechou-se nos autógrafos. Nenhum comentário quanto ao futuro. Com a Itália fora de rota, o Real Madrid pode ser o destino de Luís Figo. O empresário José Veiga garante que já há contactos com a equipa espanhola. Neste jogo, o Sporting promete um forte contra-ataque, mas com Veiga a correr por fora. Não vou sentar só por uma razão. Não é que tinha uma coisa com ele, é porque estava-lhe a dar confiança demais. Ele já prejudicou tanto o rapaz, o Figo, já prejudicou tanto o Sporting e esta novela toda, aliás, prejudicando naturalmente o futebol português e a imagem até dos jogadores, que não vale a pena. Sousa Sintra vai tentar segurar Figo durante os próximos 2 anos e, caso não consiga, vai pedir contas à Juventus. Se a Juventus tem um contrato com o Sporting, é para ser cumprido. Não temos culpa que tenham feito entendimento com o Parma. O Sporting lhe pode chiedere, assinou com o Sporting não pode agora reclamar à Juventus que pague o contrato que assinou? Não acredito e espero que Figo fique no Sporting, era isso que Sintra queria. O Sporting quer ver a cor do dinheiro, mas os italianos não estão para aí virados. Sem um jogador não sai uma única lira dos cofres do Clube de Turim, com quem os Leões assinaram um contrato. Quanto a Luís Figo, vai conversar com os homens fortes do Parma já na próxima semana para definir novas estratégias. Luís Figo ainda não colocou de parte a hipótese de continuar no Sporting. Para o jogador é simples, tudo depende da direção leonina. Não sou eu que mando no clube, não sou eu que estou à frente do Sporting, não sou eu que sou presidente, sou apenas um atleta do plantel do Sporting. Penso que as decisões cabem a ele, não a mim. Mas por sua vontade admite continuar? Quer dizer, sempre admiti continuar, nunca fugi a essa responsabilidade minha perante o clube, mas não depende só de mim, não é? Não será fácil, de facto, ao Sporting conseguir a renovação. Há vários clubes interessados em Figo e de grande cotação europeia. Por outro lado, o Parma pretende fazer valer o contrato que assinou com Figo, o que lhe dará primazia quando o jogador puder alinhar em Itália dentro de 2 anos. Quinta-feira, o diretor-geral da Parmalat irá estar em Lisboa para discutir o futuro com Luís Figo. Não depende de mim. A decisão deverá ser tomada pelo jogador. Creio que nem mesmo ele pode tomar uma decisão sem ter falado connosco. Por isso, tenham paciência 3 dias e quinta-feira saberão qualquer coisa de mais claro e de mais preciso. Continuo a ser um jogador livre, independentemente de não poder representar um clube em Itália nos próximos anos. Mas mantém algum vínculo ao Parma? Não sei, sinceramente, penso que em Itália a prioridade vai para o Parma, porque foi o acordo que fizeram entre os dois, porque não quiseram seguir para a FIFA, para não ter problemas. Dentro de 3 dias, saber se há então onde vai jogar Figo na próxima temporada. Uma decisão que interessa ao Sporting, ao Parma e ao jogador. Mas quem tem mesmo a última palavra é Luís Figo. Em Lisboa, desde o princípio da tarde, Pastorello tem mostrado grandes cautelas na abordagem do caso Figo. O diretor-geral da Parmalat não adianta pormenores antes de falar com o Figo e já prometeu para amanhã uma conferência de imprensa, onde poderá anunciar o futuro do jogador e onde irá falar também do comportamento da direção do Sporting. Peça fundamental neste processo é José Veiga, o empresário de Figo, que sublinha que o futuro do jogador terá de passar necessariamente por um acordo com o Parma. Há várias propostas de clubes estrangeiros. Tudo tem que passar pelo Parma, dado que o Figo tem contrato com o Parma tem tido um comportamento
que é realmente realçar um comportamento digno, que se tem preocupado bastante com o futuro do jogador, e é por isso mesmo que o Sr. Pastorello cá está, para tentarmos analisar a situação e encontrar a melhor solução para o futuro do Figo. Quanto a uma eventual renovação de Figo com o Sporting? Neste momento, penso que o Sporting perdeu perfeitamente a corrida, que ele tem o contrato com o Parma e vai ter que o respeitar. E se Figo não renovar pelo Sporting, Veiga diz que a responsabilidade é de Sousa Sintra. Lamento que um clube como o Sporting tenha um presidente destes, porque penso que a grandeza do Sporting não corresponde ao presidente que tem. Ele diz que o José Veiga prejudicou mesmo a carreira do jogador com esta questão da eventual assinatura de 2 contratos, que deu uma má imagem do futebol português em Itália. Não, se houve alguém que prejudicou foi o Sr. Sousa Sintra, dado que dia 26 de setembro passou uma carta, uma declaração à Juventus que estava disposto a vendê-lo. Portanto, era bem que o Sr. Sousa Sintra esclareça uma vez para sempre o que é que ele quer com o Figo, dado que no dia 26 de setembro, passou uma declaração à Juventus. Portanto, a partir daí já estava praticamente comprometido com a Juventus. E como é que ele vem agora tentar em 2 setembro todo a querer renovar com ele, se já o queria vender a partir do mês de setembro? E quanto à possibilidade de Figo se transferir para a Luz, para já não é equacionada. Tem sido sobretudo a imprensa que tem falado. E se a Parmalat quiser ceder ao Benfica, também da sua parte também não há problema? Tudo o que será feito em comum acordo com o jogador. E com a Parmalat? E com o Parma. Giambattista Pastorello, diretor do Parma, garantiu hoje que Luís Figo assinou com o seu clube por 3 anos. Pastorello adiantou que o contrato só existe porque a Juventus negociou com o Parma um acordo de cedência. Falta agora decidir para onde vai o jogador nos próximos 2 anos, uma vez que em Itália não pode jogar por ordem da Liga. Aparentemente, está fora de questão o ingresso de Figo no Clube da Luz, como um dos jogadores patrocinados pela Parmalat. É evidente que não somos nós a impedir o jogador de ir para onde quiser. Respeitaremos a sua vontade, seja ela qual for. O Sporting também já se pronunciou sobre a situação de Luís Figo e volta a lembrar que tem preferência absoluta sobre o jogador. As indicações que temos não vão nesse sentido, não chegaram a acordo em prescindir da prestação do jogador. Isso sim, porque não teriam outra alternativa, porque se não tivessem feito esse acordo, a Federação Italiana já tinha anunciado que o jogador não jogaria em nenhum dos clubes. E, portanto, é um acordo que foram forçados. Outra coisa é o passe do jogador, o passe do jogador é do Sporting, e esse passe só sairá do Sporting com a autorização do Sporting ou com um processo em que o Sporting seja obrigado a dar esse passe. Para José Veiga, empresário do jogador, o destino de Luís Figo está traçado. Passa por Espanha. O Real Madrid ou o Barcelona pode ser um deles. Falta conversar com o clube, acertar certos pormenores que ainda não estão acertados. Luís Figo, o melhor jogador português de 94, está de malas feitas para o estrangeiro. A Espanha, a Inglaterra ou a Alemanha estão nos seus horizontes. Boa noite, Miguel. E Sousa Sintra vai falar daquele palanque e, tal qual tu disseste, vai dizer aos sócios que este clube tem um passivo acumulado de 5 milhões de contos e que o futebol em 93 deu qualquer coisa como 407 mil contos de prejuízo. Ninguém na direção para já chegou aqui ao pavilhão de Alvalade. Apenas os sócios, já são bastantes. E aqui na primeira linha tenho um ilustre, Moisés Ayas. Boa noite, vou-lhe pegar uma partida. Há pouco conversávamos aqui informalmente e você dizia-me que queria estar aqui na primeira linha hoje, queria sentar nesta cadeira. Não, o problema não é um problema de primeira linha de pôr em destaque. O espetáculo desportivo hoje é uma via fácil de atingir a notoriedade pública. Não é isso que eu pretendo. Eu pretendo tão simplesmente vir aqui porque poderia ser acusado por dirigentes do meu querido clube de estar a comentar a situação do clube na praça pública. Eu detesto a praça pública, mas teria sido o único meio, e agradeço aqui à comunicação social a faculdade que me deu, para eu poder dizer porque é que discordo da gestão. Eu sei que ao grande público só lhe interessa ganhar os campeonatos. Mas diga-me uma coisa, vai pedir a demissão de Sousa Sintra hoje? Não vou pedir a demissão de ninguém, porque as pessoas é que têm que sentir se estão a mais, se esgotaram o seu projeto. 5 anos é um projeto muito longo, é uma criança de chegar... Bem, estão aqui a dizer ali da mesa que não pode dar entrevistas, mas eu vou continuar aqui a entrevista. Não é o senhor que
algum burburinho aqui na sala. Estamos a conversar apenas com o Sr. Moisés Ayas e estão aqui já a dizer que nós somos os culpados da crise do Sporting. Como é óbvio, não temos qualquer tipo de culpa. Queremos apenas auscultar a opinião de um sócio. Tenho aqui este sócio que está um bocado irritado connosco. E o senhor concorda com a gestão? Vai pedir, o senhor concorda? Que em primeiro lugar, o senhor vai pedir a demissão do seu presidente? Isso não se pergunta, senhor jornalista. Desculpe, é uma pergunta que eu acho que é legítima. O senhor acha que... Não é legítima, não, senhor. Não é legítima, não, senhor. O senhor está a incendiar o associado. Bem, pelos vistos, culpados disto tudo parece que somos nós. E quem tem menos culpa em tudo isto é mesmo a comunicação social. De qualquer forma, são opiniões que se vão divergindo aqui nesta Assembleia Geral. Promete ser que e que agora, pronto, há uns que acalmam. Isto é o espaço do clube. Isto é um ato do clube. Deixa os senhores trabalhar. Pronto, de facto não há muitas condições para continuarmos este direto. Eu passo a emissão para a 5 de outubro. Boa noite. Foi uma Assembleia Geral escaldante. A meia hora antes da ordem do dia, prolongou-se por mais de 3 horas, sempre com o mesmo tom, as críticas dos sócios a Sousa Sintra. E quando chegou a vez do Presidente, Sintra tirou um trunfo da manga. Quer o Presidente da Parmalat em Portugal, o Dr. Pedro Alvim, quer o principal responsável do Executivo, o Administrador Delegado e Diretor-Geral, o Sr. Alfério, esse que é de facto o italiano que comanda aqui a Parmalat em Portugal, acertou comigo de que o Figo iria ficar 2 anos no Sporting e depois então é que iria ir para a Itália. Sintra disse ainda que durante esses 2 anos a Parmalat pagava o ordenado de Figo e ainda pagava ao Sporting o que estava combinado com a Juventus, mas a Parmalat diz que é tudo falso. Contactada pela RTP, a empresa desmente Sousa Sintra. Uma fonte da Parmalat disse que não há qualquer acordo com o Sporting por uma simples razão. A Parmalat não negocia jogadores de futebol. E foi isso mesmo que há 2 semanas os administradores Alberto Alfieri e Pedro Alvim foram a Alvalade dizer a Sousa Sintra. Por tudo isso, a Parmalat estranhou muito as declarações do Presidente ontem à noite. Numa Assembleia que não chegou a aprovar qualquer ponto da ordem de trabalhos, mas onde Sintra anunciou a convocação de eleições antecipadas em junho. Fica é um novo tabu. Sintra só decide se recandidata depois de ver quem são os adversários. Um deles pode ser Dias Ferreira, o mesmo que ontem garantiu avançar contra o atual Presidente, se mais ninguém o fizer. Este será o estádio onde o Luís Figo vai desenvolver o seu futebol nas próximas 2 épocas, o Nou Camp de Barcelona. O acordo entre o empresário dos jogadores José Veiga e os dirigentes do Barça foi estabelecido na passada sexta-feira. Figo irá envergar a camisola azul-graná nos próximos 2 anos, muito embora mantenha um vínculo ao Parma, clube com quem assinou um contrato válido por 3 épocas. No final deste período de 2 anos, a situação de Figo será reanalisada entre os responsáveis do Parma e do Barcelona. É que os catalães também não estão interessados apenas em valor. Cruyff vai anunciar a disponibilidade para deixar sair o búlgaro Stoichkov. Vai divulgar então o acordo com Luís Figo, no que será sempre uma vitória sobre o Real Madrid, que estava igualmente interessado no médio português. Quanto a Sousa Sintra, nada poderá fazer para evitar esta solução. Resta-lhe receber a indemnização prevista pelo Regulamento de Transferências Internacionais, ou seja, cerca de 300 mil contos. Ainda assim, muito pouco para um jogador com a cotação de Luís Figo. Sousa Sintra convocou uma conferência de imprensa e abriu a porta aos sócios. Uma espécie de sessão de esclarecimento em jeito de mini-Assembleia Geral. Fez-se acompanhar de Menezes Rodrigues, presidente do Conselho Fiscal do Sporting e testemunha do encontro com Alberto Alfieri. O presidente do Sporting reafirmou que a Parmalat faltou ao prometido. Se realmente ele não tinha segurança, se ele não tinha condições de vir dizer aqui à direção e negociar com o presidente do Sporting que o Figo ficava 2 anos do Sporting e o terceiro ano iria para o Parma, não vinha prometer isso à direção do Sporting. Foi ele que veio aqui a Alvalade. Foi ele que foi à sala de direção do Sporting. Podia para ser recebido e fez esta proposta toda. A bater na mesma tecla. À mesma hora, nova posição da Parmalat em forma de comunicado. A Parmalat emitiu hoje um novo comunicado para esclarecer a sua posição no caso Figo. Neste documento são descritos os encontros dos homens da Parmalat com a direção leonina.
O primeiro ocorreu a 2 de março e ficou definido entre as duas partes que Alberto Alfieri iria tentar que o Parma esclarecesse de vez o interesse em Figo. Num segundo encontro, a 9 de março, Alfieri comunicou a Sintra o desinteresse do Parma em Luís Figo, muito embora a Parmalat estivesse disposta a assinar um contrato de imagem com o jogador caso este continuasse no Sporting. Sousa Sintra inferiu então que a Parmalat suportaria a presença de Figo no plantel leonino nas próximas 2 épocas. Isso é, contudo, claramente desmentido neste comunicado. O documento termina com a reafirmação de que o futuro de Figo só dependia única e exclusivamente do jogador. Ilídio Diniz perdeu a paciência e concretizou uma demissão pensada há vários dias. Esta decisão estava tomada já há algum tempo, o Sr. Presidente da Assembleia Geral sabia, o Sr. Presidente da Direção também, e que, exatamente, para que não fosse acusado e porque não era minha intenção causar qualquer perturbação ao clube, deixei que decorresse a Assembleia Geral e que decorresse mesmo o jogo com o Tirsense. Para o ex-vice de Sousa Sintra, o Sporting atual está longe do seu ideal para o clube e a última Assembleia Geral comprovou isso mesmo. Se este Sporting é o Sporting que a Assembleia Geral mostrou aos sócios e ao país, gostava que fosse outro. Gostava que fosse um Sporting em que os assuntos fossem analisados com mais elevação, mais serenidade e de forma talvez um pouco mais construtiva. Ilídio Diniz não esconde a sua mágoa por algumas posições de elementos diretivos do clube. A minha saída não tem nada de contencioso com ninguém, saio com amigo de todos. Não afetou uma entrevista do chefe do departamento de futebol em que criticava o seu pelouro, no fundo? Temos de ser um pouco superiores a isso, não é uma entrevista dessas que faz motivar qualquer demissão. A entrevista que saiu, não nego que me incomodou a mim, como incomodou muita gente no Sporting e fora do Sporting. Agora, não é por si motivadora de uma decisão de algum modo drástica como é esta. Chegou a hora do abandono, mas Ilídio Diniz diz estar sempre pronto para servir o Sporting. Não integro nenhuma corrente de opinião, não quero integrar a minha corrente de opinião, a única corrente de opinião é apenas o desejo, e que também para mim é o objetivo, de que o Sporting esteja globalmente unido e que seja grande e que se engrandeça cada vez mais. Sousa Sintra e os problemas do Sporting. Bastante crítico, o Presidente deixa alguns avisos. A Carlos Queiroz, por exemplo. Vou ter uma conversa com ele e vou-lhe dar um prazo para que ele diga definitivamente se quer ficar no Sporting, e se quiser ficar no Sporting, que assine o contrato com o Sporting. Porque de outra forma, se ele de facto não quer ficar com o Sporting, mas ou fica e assina o contrato, ou então não fica, porque nessa altura também temos de pensar no futuro, e os bons treinadores depois podem se comprometer e não termos um treinador à altura daqueles que conhecem o futebol português e que o Sporting eventualmente possa estar interessado. Avisos do Presidente não só a Queiroz, também a Emílio Peixe. Não me vou incomodar a andar mais atrás do Peixe, não, de maneira nenhuma. O Sporting fez a proposta que fez, o Peixe vem dizer depois na praça pública que não tínhamos feito proposta, o que é de facto tem que lamentar, e portanto estou descansado e tranquilo, tenho contrato até o final da época e depois logo se vê. E não sai dessa proposta? De maneira nenhuma. Sousa Sintra ao ataque, o Conselho de Disciplina também não é poupado, em causa a interdição de Alvalade. Se isto acontecesse com o Porto, seguramente não acontecia nada. Ou se acontecesse até com o próprio Benfica, e vê-se casos anteriores que as coisas estão por resolver, já se passaram meses, daqui a pouco passam-se anos, estão por resolver. Aqui no Sporting, onde não existia rigorosamente nada, logo uma penalização, e nesta altura. Mais benevolente o Presidente no caso Marinho, finalmente a rescisão, mas... Ficou logo combinado e até escrito, e nem vai nem para o Benfica, nem para o Porto, pelo menos para já. E o Marinho, no futuro próximo, poderá regressar depois ao Sporting. Isso é um assunto que só o tempo que o grande mestre é que vai decidir. Isto num dia em que o vice Júlio Santos pediu a demissão do cargo. Não quero fazer muito comentário nesse aspecto, até porque o Sr. Júlio Santos é uma pessoa, um grande sportinguista, tem dado muito ao clube e seguramente vai continuar a dar muito ao clube. Ele ultimamente tem estado, por acaso, doente, infelizmente para ele, não tem corrido bem e portanto, não era normal, eu não queria também entrar aqui em detalhes, até porque, como disse, sou amigo dele e continuo amigo dele e não queria agora que as minhas palavras pudessem ser mal compreendidas. Sintra e o Sporting, o tempo é escasso, o Presidente anda numa roda viva. Queiroz e Sintra de costas voltadas desde o início do mês. Em fevereiro, o Presidente manifestou interesse na continuidade do treinador, mas desde então nem mais uma palavra. A instabilidade instalou-se no clube e Queiroz apresentou o seu descontentamento. Nas condições que se estavam a viver junto do Departamento de Futebol,
não poderia apresentar disponibilidade para continuar a assumir a responsabilidade de ser o treinador do Sporting. E mantém essa opinião, ao mesmo tempo que afirma a necessidade de aguardar pelo termo do campeonato para falar dos tostões. Estamos nas meias finais da taça, estamos a 10 jogos de acabar o campeonato e as coisas agora estão claras e não vale a pena estarmos a aprofundar muito mais esta matéria, porque importa neste momento chegar ao fim e aguardar pelos resultados do campeonato e da taça para saber de uma vez por todas se no contrato vem mais um tostão ou menos um tostão. E ainda quanto aos resultados, a resposta a Sousa Sintra não podia ser mais direta. Há aqui um equívoco grande. Não sou eu que ainda não ganhei nada. Quem ainda não ganhou nada foi o Sporting Clube Portugal e que isso é que é importante. A esta conferência de imprensa seguiu-se uma reunião com Sousa Sintra, mas nada transpirou desse encontro. Dias Ferreira está mesmo disposto a avançar para a presidência do Sporting. É a sua maneira de permitir aos sócios leoninos uma opção a Sousa Sintra. As condições que existem atualmente, se houver eleições no momento em que as houver e se o candidato for apenas o Sousa Sintra, alguém por ele, e não houver ninguém com, digamos, um determinado projeto a candidatar-se, eu assumirei nessa altura as responsabilidades porque entendo que o devo fazer, porque entendo que os sócios devem ser confrontados com essas duas realidades diferentes. Dias Ferreira refuta as críticas de Sousa Sintra, que o acusa de estar a utilizar Carlos Queiroz como bandeira para as eleições. Para o advogado do treinador, a posição ontem assumida por Carlos Queiroz deriva apenas da ação do presidente. Estes desencontros flagrantes entre o treinador que quer os jogadores e o presidente que quer vender os jogadores, estes desencontros flagrantes, julgo que é essas condições que o Carlos Queiroz se quer referir. E no fundo penso que são as condições que qualquer treinador ou qualquer pessoa do Sporting pensa que não existem para que ele continue, embora toda a gente e ele próprio, porque eu tenho a certeza que ele gostaria de continuar, eu posso garantir isto, que ele tem o gosto de continuar, ele está interessado em continuar um determinado projeto que ele idealizou, só que vem que para esse projeto não há contribuição decisiva de quem são os diretores do Sporting. Agora resta esperar pelas eleições que deverão realizar-se no próximo mês de junho. Sousa Sintra já sabe que vai ter oposição e que do outro lado essa mesma oposição pode apresentar um trunfo chamado Carlos Queiroz. Sousa Sintra está a falar em Alvalade, para onde vamos de imediato para ouvir o presidente do clube leonino. Várias vezes. Sousa Sintra é o final do seu reinado em Alvalade. Sousa Sintra já anunciou que não se vai recandidatar. Sousa Sintra que está na mesa, ladeado nesta conferência de imprensa por figuras ilustres do Sporting, Pedro Santana Lopes, o banqueiro José Roquete e o advogado Miguel Galvão Teles. Sousa Sintra vai, neste momento, anunciar que esses três homens serão certamente, ao que a RTP pode apurar, os candidatos aos órgãos sociais do Sporting nas eleições que já estão marcadas para o dia 2 de junho. Vamos ouvir Sousa Sintra. Quer na Inglaterra, quer em Itália, quer em Espanha. Havia que modernizar, havia que alterar os estatutos, havia que encontrar as pessoas mais capazes de poderem levar este projeto para a frente. Um projeto que vai orgulhar os sportinguistas. E neste diálogo saudável e muito construtivo que eu tenho tido com o Sr. José Roquete, que lhe aproveito para lhe prestar homenagem, pelo seu empenho, pelo seu interesse e a sua devoção ao Sporting, querer o melhor para o nosso clube, com o seu entusiasmo e a sua capacidade, encontrou-se efetivamente a forma mais acertada. E depois de a lei de bases, que vai naturalmente ser aprovada brevemente, da exposição já feita no Congresso do Porto. Depois das coisas muito adiantadas, havia que finalmente resolver esse problema. Felizmente que este projeto, que é um projeto de grande alcance, um projeto que tem a ver com o futuro do nosso clube, chegou-se finalmente a esse bom entendimento. O Dr. José Roquete, que foi de facto o pioneiro e prestamos-lhe homenagem, falou depois numa possível candidatura, antes assumindo a candidatura das próximas eleições, o Sr. Pedro Santana Lopes, uma pessoa com maior credibilidade, foi secretário de Estado, tem um currículo, tem um passado, é um sportinguista que ninguém pode ignorar o seu empenho e a sua dedicação e o seu amor ao clube, sem dúvida nenhuma, que tem capacidade para poder levar este projeto a bom termo
com as pessoas mais capazes que seguramente nas eleições esta lista vai apresentar.